Fala, vitrineiros de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Vitrine Empreendedora. Eu sou Débora Campos e esse é um canal onde empreendedores, profissionais, empresários se posicionam para mostrar a partir dos seus produtos, dos seus negócios, trazendo informação e inspiração para as pessoas que querem empreender ou aprender sobre negócios, sobre o mercado digital. E esse é um quadro onde eu gosto de comentar os assuntos da atualidade. E essa semana nós tivemos dois assuntos que mexeram com a sociedade, que foi o caso das mamães de bebê reborn e o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca na CPI das bets, do jogo Game Post, falando que se nós levarmos tudo para o lado pessoal, não há saúde emocional que aguente, porque as pessoas são responsáveis pelos seus atos, pelas suas ações, pelas suas opiniões, e a gente não pode levar tudo pelo lado pessoal, porque senão não há saúde emocional que aguente. E hoje todo mundo usa um celular, usa as redes sociais, seja para vender, seja para usar de forma pessoal. A gente precisa ser adultos, emocionalmente adultos, para não pirar diante das redes sociais. E também ser adulto para poder instruir os adolescentes, os mais jovens, com relação a isso. Porque não dá para tirar mais esse instrumento da mão das pessoas, até mesmo dos nossos filhos, enfim. Então vamos lá. Eu, como jornalista, aprendi, e é uma responsabilidade nossa, levar informação, né? E tudo o que acontece são fatos, né? Então, a gente, a partir de um fato, leva essa informação para as pessoas. Antigamente, né, eu tenho 25 anos, eu sou formada, essa informação era levada para as pessoas através da televisão. Então, as pessoas se reuniam na sala no final da noite, no final do domingo, as crianças brincando, o casal ali, pai e mãe juntos, e pela televisão eles tinham a informação através de nós, jornalistas, que passavam essa informação. Tinha sensações? Sim, tinham sensações. Só que as sensações ficavam no sofá, ficavam na sala. Não eram expostas da forma que é hoje, né? Tinha repercussão, às vezes nacional, um acidente, algo, né, como as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, e a gente acaba levando a informação e as nossas sensações para os ambientes que a gente convive, local de trabalho, para os amigos, enfim, familiares, tinha, mas era diferente de hoje. Então, antigamente era como se esse papel ficasse na mão de poucos, ou de pessoas que estudaram para isso. Porque a gente eu tenho o meu MTB, eu tenho o meu registro de jornalista. Então, quando eu vou passar uma informação, seja aqui na vitrine, seja na empresa que eu trabalho, seja num jornal ou numa revista, ou até mesmo na internet, eu tenho responsabilidade, a minha responsabilidade profissional. Eu tenho o meu registro. E eu posso ser caçada por isso, assim como um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um enfermeiro, enfim. Só que com as redes sociais, isso se democratizou. Então, hoje, esse papel de levar a informação não cabe mais aos profissionais que se capacitaram para isso. Eles estão na mão de todos. E aí ficam falando que a imprensa exagera, a imprensa está dando muito teor para isso, que as redes sociais são tóxicas, que tem que sair de rede social, que isso influencia filhos, está influenciando as crianças. Mas vamos analisar isso direito? Vamos lá. Vamos separar e pensar pelo lado de fatos e sensações. Presta atenção. Fato 1. O movimento de mulheres adultas que colecionam bonecas, os bebês reborns, já existe há muito tempo. Isso é um fato. Fato 2. Recentemente, a mídia, uma repórter, cobriu um evento público onde essas mães, essas mulheres adultas, se reuniram com seus bebês
reborns de uma forma social, algo que elas gostam. Assim como os skatistas se reúnem em um torneio, assim como pessoas que gostam de crochê se reúnem no movimento. Isso é um outro fato. Fato 3. Agora vamos lá para o caso da influenciadora. Há um tempo atrás, o governo brasileiro regulamentou essas empresas, bets, né, como são conhecidas, no Brasil. Então, elas, uma vez regulamentadas, assim como a Mega Sena, assim como o jogo do bicho, as rifas, elas são regulamentadas. Então, elas podem vender o produto delas. Isso é um fato. Segundo fato, os influenciadores, eles trabalham ganhando dinheiro com a influência que eles têm para vender vender um produto, vender um serviço, porque eles têm uma grande audiência. Fato 2. Tá? Até aí é só fato. Me fala como você recebeu esses fatos. Que sensação você teve? Pensou aí? Agora vamos para outros fatos. Essa semana foi divulgado aí, vazou, saiu na imprensa, que uma mulher foi até o SUS levar a sua boneca para ser consultada por um pediatra, alegando que a boneca estava com febre. Isso é um fato. No caso da CPI, a influenciadora que foi chamada no julgamento, né, da CPI, ela alegou que ela joga o tal do jogo lá e que ela ganha dinheiro com isso. Isso é outro fato. Agora me fala como que você recebeu isso. Segura suas sensações. Eu me lembro até hoje, na faculdade de jornalismo, como que o meu professor ensinou pra gente como que era uma notícia. Porque a gente tem várias categorias de como levar informação. Notícia, reportagem, entrevista, que é um jeito de mostrar a autoridade de alguém. E eu me lembro até hoje o jeito que ele ensinou pra gente o que era uma notícia. Ele disse o seguinte: se um cachorro morder uma pessoa na rua, isso é um fato, ok? Se uma pessoa estiver na rua e for vista mordendo um cachorro, isso é uma notícia. Por quê? Porque é algo que chama a atenção. É algo que sai do senso comum. Porque um cachorro, ele morde as pessoas por defesa, enfim. Agora, uma pessoa morder um cachorro já não é algo comum. E aí, a partir de algo incomum, qual é o nosso papel? O papel da imprensa. O papel de um comunicador social, que é a minha habilitação. É a gente informar isso e buscar fontes que mostrem, a partir disso, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que levantar de questão, para que as pessoas pensem, reflitam, tomem cuidado, às vezes, com segurança, enfim. Nesse caso, né, se um homem morde um cachorro, qual seria o teor de levar uma informação dessa? Eu sei que às vezes eu sei que a imprensa com o tempo também criou o sensacionalismo, né, para ter audiência, mas partindo desse princípio, qual seria a mensagem? Era procurar de repente um médico da saúde mental para alertar sobre alguma coisa com relação ao comportamento dessa pessoa, ok? No caso da mamãe da bebê reborn, qual é a mensagem que a gente deveria refletir a partir disso que aconteceu? De uma mulher levar uma boneca num serviço público de saúde para ser atendida. Não é o sensacionalismo, não são as nossas sensações. É mostrar que a saúde mental das pessoas está em jogo há muito tempo. Ok. Só que não é isso que acontece, infelizmente. Se a gente tivesse ainda recebendo isso através dos jornais, da televisão, com certeza as pessoas não teriam parado as suas vidas
em função de um assunto. E o que acontece? Todos nós julgamos as situações, todos nós julgamos as coisas a partir da nossa percepção, dos nossos valores, do que nós achamos que é certo ou errado. Isso é natural do ser humano. O problema é você usar o seu julgamento para apontar dedos, para falar que é certo ou que é errado, publicamente ou estrategicamente, como acontece nas redes sociais, e para tirar benefício disso, ou para diminuir o outro, ou para tentar se proteger ou proteger os seus. E aí, por isso que eu falo que a gente precisa aprender a separar fatos de sensações. A gente precisa aprender a ser adultos para usar a rede social hoje em dia, gente. Porque eu não sei se foi coincidência, eu acho que nada é coincidência, mas eu participo de muitos grupos de network, de venda, né, para estar em contato com os empreendedores. E ontem de manhã eu percebi o tanto de bonecas variadas, Barbies, tudo, sendo vendidas por mulheres nesses grupos. O que isso quer dizer? Que percepção que eu tive? Que os pais viram esse caso como uma ameaça, porque muitos, com certeza, né, os pais de meninas, as mães de meninas, com certeza têm uma boneca dessa em casa. E aí, essa semana, conversando com uma mãe, ela me disse que viu que a filha perguntou da boneca, porque viu na internet que as bonecas agora tinham direitos. E claro que essa mãe ficou preocupada. Eu não tenho filho, filha menina, mas eu percebi, eu entendo a preocupação dela. Então percebe que os fatos e as sensações que a gente leva para as pessoas, a responsabilidade que a gente tem da forma que a gente expressa as coisas, é uma responsabilidade muito grande. E a gente pode provocar nos outros medo, frustração, ameaça, pode diminuir as pessoas, e tudo isso de graça. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é o comportamento. E as redes sociais, hoje, ela é um depósito de sensações humanas. Eu sei que ela é indispensável hoje. Eu pergunto é uma pergunta quase que unânime que eu faço para todos os empreendedores, as pessoas profissionais que eu entrevisto, como que é o uso da rede social para eles, se ajuda a vender, até para quem está assistindo, saber se para o terapeuta é bom, se para o médico é bom, se para quem vende joia ou brigadeiro, enfim, para as pessoas também entenderem que nicho que é bom, porque aquela pessoa tem experiência naquilo. Então, ele é indispensável hoje, até porque não é todo mundo que tem um cacife financeiro para promover os seus negócios, os seus produtos numa televisão. O rádio e os jornais ainda estão aí, são os meios de comunicação tradicionais, mas eles já não engajam e não têm o peso de divulgação que eles tinham de antigamente. Eu sei disso, eu participei de toda essa transição. Eu trabalhei em todos esses meios e hoje estou no digital, inclusive até para atender a expectativa da empresa que eu trabalho. Também tive que ir para o digital. Então, a gente não pode falar que a culpa são das redes sociais. Não. A gente tem que entender as nossas responsabilidades com o uso da nossa comunicação nas redes sociais. Isso sim. Segundo, a gente também tem que, principalmente os pais aí de adolescentes como eu, ou como os pais de meninas nesse caso, tem que orientar esses jovens, esses adolescentes, com o uso das redes sociais. Não tirar o celular deles, porque você concorda que se você tirar um celular de um adolescente hoje, você o torna antissocial dentro do meio dele? Porque hoje é isso, é o assunto deles, é o que eles comentam, é a convivência deles, mostrar uma coisa ou outra. Então, você, pelo seu medo, olha lá as sensações, em paz,
Às vezes, pelo seu medo do seu filho ser influenciado por isso, você vende a boneca, você joga a boneca reborn no lixo, você tira o celular do seu filho e você exclui ele da sociedade, do ambiente que ele está. Isso é certo? Não é. Segundo motivo, que a culpa não são das redes sociais, é que hoje em dia as profissões do futuro, principalmente para os nossos filhos, elas estão totalmente ligadas à internet. Os profissionais que faltam no mercado de trabalho hoje, ainda mais com a inteligência artificial agora, são da área digital. Falta desenvolvedores de site, pessoal de TI, são os profissionais que ganham super bem hoje e que falta no mercado. Tem empresa que contrata para treinar esses profissionais. Aí você vai tirar um celular da mão de um adolescente, de um jovem, que independente se ele for escolher uma profissão tradicional, como médico, enfermeiro, engenheiro, advogado, ou se ele escolher uma profissão dessa nova tendência, você vai tirar o instrumento que vai torná-lo hábil para o futuro profissional dele, por um medo e uma sensação sua? Não. Então, assim, nós temos que aprender a separar os fatos das sensações. Quando você for para a internet, a gente não dá para separar as nossas emoções. Não dá para deixar a emoção em casa ou na gaveta toda vez que você pegar o celular. É claro que você entrar ali vai te impactar. Às vezes, uma pessoa viajando, esnobando uma viagem dos sonhos, pode te impactar porque você não tem isso. Às vezes, um concorrente seu que está ali mostrando o resultado que ele conseguiu na internet e você não tem coragem de gravar um vídeo, de gravar conteúdo, de aparecer, vai te impactar, porque aquilo tem a ver com você. Às vezes, se você é mãe e você é pai e vê o caso desses bebê reborns, que são brinquedos, chegar nesse nível, vai te impactar, porque você tem um filho e às vezes você tem esse brinquedo em casa. Só que nós temos que separar os fatos das sensações. As pessoas são responsáveis pelo que elas fazem. E nós não temos controle sobre as ações dos outros. Então, claro que, de princípio, você pode se impactar com isso, mas aí isso tem que ser muito rápido. Isso não pode ficar reverberando em você, para fazer você parar a sua rotina em função disso, para que essa sensação ruim que te deu passe, ou ficar levando esse assunto para todos os lugares, ou procurando quem concorde com você, para que essa sensação passe. Não, toda vez que você vê alguma coisa que você não discorda, você fala, peraí, isso é só um ponto de vista. Eu não concordo, eu tenho o meu. Aí, outra coisa, eu preciso usar os meus dedinhos nervosos toda vez que eu vejo alguma coisa na rede social que eu não concordo. Será? Essa responsabilidade é da mídia? Essa responsabilidade é das redes sociais ou é responsabilidade minha? Então, nós temos que ser adultos. Nós somos adultos pela idade, pela nossa maturidade, em várias coisas. Mas nós temos que ser adultos para interagir nas redes sociais e para usar as redes sociais. E se você não gosta, não usa, já deixa isso. Bom, se você está aqui, é sinal que você usa. Se você está pensando em deixar de usar, tá tudo bem. Mas eu acho que esse não é o caso. Principalmente para quem tem filhos. Porque a gente tem que conhecer muito bem o ambiente e não estar sendo muito afetado negativamente com isso para poder orientá-los para o bem. Como que eu vou orientar o meu filho com relação a ele sair nas ruas à noite, a como se comportar, o que fazer, se eu não tenho essa experiência, ou se eu tenho algum trauma com isso, ou se eu nunca fiz isso? Então, como que eu vou orientar, como que nós vamos orientar os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, com relação ao uso das redes sociais, se nós não temos maturidade
de separar fatos e sensações. Como nós vamos conseguir usar as redes sociais para promover nossos produtos, os nossos negócios, para se posicionar como profissionais, para vender os nossos serviços, se nós temos uma sensação ruim ou um julgamento muito ruim com relação a isso. Há muitas pessoas que vieram aqui, né, comigo nesse ano e pouco, são pessoas que assumem que não gostam de aparecer nas redes sociais. Um dia eu convidei uma e ela falou assim: eu não lido bem com falar em público, eu vou procurar um curso sobre isso. Agora, você percebe que o não gosto de falar em público ou não lido bem com isso, não tem nada a ver com a profissão ou com a experiência, o repertório de um profissional, porque eu sei que essa pessoa que eu procurei é um excelente profissional, mas a sensação ou a insegurança ou até a falta de percepção que ela é uma autoridade naquilo não permite que a pessoa use a rede social para entregar um bom conteúdo, para bater um papo que nem eu estou fazendo agora, e abrir uma reflexão e entregar coisas boas. E tem outra coisa também, que é responsabilidade. Por isso que eu falo, vocês falam, a maioria das pessoas fala, é culpa da mídia, é culpa do governo, é culpa das redes sociais. E não olha para suas responsabilidades, porque quando algo nos ameaça, ou dá medo, né? Medo, luta ou fuga, né? Que é do nosso cérebro, é fácil e é comum a gente culpar alguém, a gente achar algum responsável por aquilo e não olhar para a nossa responsabilidade. Qual que é a sua preferência hoje? O que chama mais a atenção das pessoas nas redes sociais? São os vídeos curtinhos ou é uma entrevista de às vezes 40, 50 minutos, como eu faço, que traz conteúdo de valor, inspirador, que às vezes é uma aula naquele nicho, naquele segmento. O que você mais tem, que mais aparece na sua timeline, são memes, são dancinhas, canal de fofoca, a vida do vizinho, para ver onde ele foi, que roupa que ele está usando, o que ele está fazendo, ou são conteúdos de valor. Eu já fiz muitos cursos para fazer essa travessia do jornalismo para a internet. Né? Hoje eu edito vídeos, eu mexo com o Instagram, eu mesmo que faço aqui o CEO do canal, aprendi parte do que eu nunca fiz um curso sobre o YouTube. E hoje o meu canal está na média de 100 mil visualizações no orgânico por mês. E já chegou a 500 mil, um canal com um pouco mais de 1.000 seguidores. E 90% do que eu aprendi sobre o YouTube, eu aprendi com conteúdos gratuitos. Isso é responsabilidade minha, é responsabilidade minha. Para que você usa as redes sociais? Você usa para... Claro, né? É claro que eu tenho uma frase também. Eu falo que eu também pago a internet para dar risada. Claro, gente, meme é saudável, né? Conteúdos aí de humor, né? Tanto que o entretenimento é um dos nichos que mais engajam, né? Mas o que mais te chama atenção? Para que você usa as redes sociais? Isso não é responsabilidade da mídia. Isso não é responsabilidade das redes sociais. A escolha de como você usa as redes sociais, a escolha é sua. Se você quer aparecer ou não para divulgar os seus produtos, a escolha é sua. Mas se você julga ou não um influenciador ou um empreendedor aí da sua cidade, que é pequeno e que está usando as redes sociais, a responsabilidade e a sensação que tem por trás desse julgamento é sua, não é dele. Se você usa lá a rede vizinha para ficar vendo dancinha o dia inteiro, ou para ficar olhando lá o que as mães de bebê reborn estão fazendo com suas bonecas, isso é responsabilidade sua. É o uso do seu tempo e não é culpa da rede social
e das mídias que estão abertas e que estão fazendo. Cada um está fazendo o que quer, né? E o que pode. E também está recebendo o que quer e o que pode. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Eu vou falar a minha opinião. No caso das pets, se o governo está achando que isso saiu do contexto, porque ao invés de fazer uma CPI contra os influenciadores, que são trabalhadores como qualquer outro, por que eles então não proíbem essa empresa no país? Já que ela causa tanto mal-estar nos consumidores. O que tem acontecido com os consumidores é responsabilidade da influenciadora que está vendendo um trabalho ou do Brasil que regulamentou esses jogos no país. Com relação às mamães do movimento dos Baby Reborns, ele não vai deixar de existir. Ele não vai deixar de existir por causa do que aconteceu. Assim como tudo passa, né? Daqui a pouco esse assunto vai passar, porque a cada semana vem outros. A gente teve o caso da Ana Hickman, que teve a mesma repercussão, só que nesse caso tinha uma traição envolvida, tinha uma dor envolvida. Aí ficou do lado dela. Agora, como a outra assumiu que gosta e que joga e que ganha dinheiro com esse jogo, então aí ela foi criticada, né? E um outro caso também para se pensar, a sertaneja da Maiara e Maraíza. A Maiara também é uma influenciadora, por ser uma cantora sertaneja de sucesso. E o fato dela ter aparecido na mídia magra, do jeito que ela apareceu, também influenciou muito dos seus fãs a fazerem regime, a fazerem dieta, a querer um corpo igual a ela, que na minha opinião, aquele não é um corpo saudável, mas também não sou nutricionista, não sou dessa área para falar. Só que por que ela não foi criticada como a Virgínia? Porque, de novo, assim como na Hickman, existia uma dor, né? Então, existia ali sempre aquele contexto de que ela podia estar doente, podia estar com depressão, e aí ela aparecia comendo. Então, nesse caso, o que ela influencia com o comportamento dela, com as ações dela, é menor do que a dor que ela passa. A Ana Hickman expôs o caso de traição dela, mas a dor da mulher traída é maior do que o fato dela levar um caso dela pessoal para a mídia. Okay? Então é isso que eu falo, gente. A gente tem que não ser tão imediatistas na hora de nos expressarmos nas redes sociais, não ser tão imediatista de ir no senso comum, pensar como todo mundo, porque alguém recebeu uma sensação e imediatamente ligou o celular, jogou isso na rede, você pegou isso para você, leva para o outro, leva para o outro, leva para o outro, vira um efeito manada como virou. E aí acaba causando essa sensação, né? Esse senso comum de que é algo errado, de que o mundo está perdido, de que a rede social e a mídia é ruim. A gente tem que repensar isso, né? Cada um é responsável pelas suas ações e somos também responsáveis pelas nossas sensações. E hoje, como todos têm o direito de ser comunicadores e de se expressar nas redes sociais, você também tem responsabilidade sobre o que você está comunicando. Então, vamos pensar sobre isso, né? O assunto vai passar, vamos pensar que a gente tem que ser adultos e responsáveis e aprender a separar fatos de sensações quando a gente usa redes sociais, para poder instruir os mais novos. A gente tem que ser responsável quando a gente usa a nossa voz para comunicar alguma coisa, alguma mensagem, algum julgamento, né?
aqui nas redes sociais, porque isso pode chegar em alguém de forma positiva, mas também pode chegar de forma negativa. E a gente tem que aprender a separar o que é nosso do que é dos outros, porque senão não tem saúde emocional que aguente. Então esse é o meu recado, espero que vocês tenham gostado, comente aí o que vocês acham disso, compartilhe com alguém, se você acha que essa mensagem serve para alguma pessoa, algum pai, alguma mãe, e se inscreva aí no canal, que sempre tem aqui um profissional, um empreendedor, trazendo uma mensagem bacana, inspiradora, educadora, sobre empreendedorismo, sobre trabalho aqui no Brasil, que é tão forte. Fico por aqui e a gente se vê.